Olá, bom dia. Bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Veja os destaques desta edição. Parceiro do Homem do Campo, Governo do Estado, através do projeto Dom Távora, beneficia mais de 100 pequenos produtores com incentivo à caprinocultura. Técnicas simples de baixo custo. Embrapa mostra como produzir os queijos coalho e ricota com qualidade e higiene. Referência nacional. Aras sergipano, localizado no município de Maruim, se destaca no país pela criação de melhoramento genético de cavalos da raça pônei. E ainda, veterinário da Endagro dá dicas aos criadores de como prevenir e tratar a síndrome artrite encefalite caprina, também conhecida como a CAI. Essas são as nossas manchetes de hoje e eu já te convido, fique com a gente, o Sergipe Rural já começou. O Sergipe Rural de hoje começa com o resultado positivo de mais uma ação do Governo do Estado com o objetivo de ajudar pequenos criadores sergipanos através do projeto Dom Távora. Desta vez, os incentivos foram voltados para a caprinocultura e os repórteres Patrícia Dantas e Jorge Henrique foram conferir lá no Quilombo Catuano, em Frei Paulo, região agreste do estado. Confira. O tempo está nublado e começa a chover no povoado Quilombo Catuabo, em Frei Paulo. Na propriedade da família de Dona Elza, os cuidados com a roça e com os animais deram uma pausa por causa da chuva. A família dela e de toda a comunidade é formada por descendentes dos negros africanos. E por aqui, boa parte do sustento é conseguido através dos cultivos e criações. No aprisco, bem próximo à casa, os ovinos recém-recebidos através do projeto Dom Távora crescem saudáveis e ganham peso rápido. Eles estão abrigados da chuva no aprisco. A família já tem tradição na criação desses animais e já tem alguma habilidade no manejo. Em muito breve, vai sair daqui um reforço na renda da família. Eu já tinha conhecimento porque meu avô criava, depois meu pai passou a criar, meus irmãos criavam. Aí eu tive interesse de criar também, porque é uma renda mais fácil de você criar e mais fácil de você lutar. Porque são os animais que a gente prende, ali coloca uma raçãozinha, fica ali preso, não dá muito trabalho igual aos outros. E são uns animais bons de lutar, de produzir, porque de 6 em 6 meses, se você tiver o carneiro para emprenhar, ela está produzindo, dá rendimento na renda, tudinho. Marlene, presidente da Associação dos Quilombolas, esteve à frente dos projetos de desenvolvimento dos negócios rurais de Dom Távora e aprendeu muito com a assistência técnica repassada às famílias que receberam estímulo para a criação de ovinos. Todo aprendizado que obteve é compartilhado e multiplicado entre os quilombolas. Eu aprendi muito e passo, né? Ainda ontem a gente fez um parto de 3 cabritinhos. E eu sempre acompanhei o técnico, né, o Reginaldo Guedes, e eu acabei aprendendo para passar, multiplicar, né, as informações. E o projeto em si trouxe renda para a comunidade. Né, a iniciativa do FIDA com o governo do estado, a gente só tem a agradecer. Foram mais de 100 projetos de ovinocultura aprovados na comunidade para receber o apoio do FIDA, o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, que é desenvolvido em Sergipe através do governo do estado. O objetivo do projeto é contribuir para a diminuição da pobreza no campo. Beneficiário pelo projeto foi 101 beneficiários. A gente foi beneficiado com 101 aprisco, 14 reprodutores, 505 matrizes, 14 máquinas forrageiras, palma, sal mineral, um kit de medicamentos. Teve também plantas para forragem que a gente recebeu para plantar, um galpão para a associação que a gente não tinha sede. A gente recebeu o apoio do governo para iniciar. As técnicas do nosso técnico foi muito boa e a gente tem condições hoje de começar, quando sair a assessoria técnica, a gente tem condições de andar sozinhos. Para os primeiros beneficiados, as criações já geraram resultados. O número de ovinos cresceu, oferecendo oportunidade de negócio com a venda dos animais para o abate. Mas a chuva já passou e Popó, o reprodutor do plantel, e todos os outros carneiros e ovelhas seguem animados para o pasto. E agora a gente muda de assunto para falar sobre meteorologia.
Você que mora no campo e trabalha com a terra ou é criador, fique atento. A previsão do tempo para os próximos dias em Sergipe é de mais chuva por aí. Acompanhe no mapa. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, instabilidades predominam no sábado e no domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, há previsão de chuva no litoral sergipano. No Agreste e no sertão do estado, o tempo fica parcialmente nublado. Na quarta, quinta e sexta, a meteorologia prevê chuva esparsa na faixa litorânea. A temperatura durante a semana deve variar entre 18 e 31 graus. No município de Pacatuba, a temperatura deve chegar aos 28 graus, 29 em Maruim e 31 graus em Frei Paulo. A seguir, a gente destaca a criação e melhoramento genético de cavalos da raça pônei em propriedade de Maruim, que é referência nacional de qualidade. E ainda, veterinário da Indagro dá dicas ao criador de como evitar prejuízos no rebanho causados pela síndrome artrite encefalite caprina. É depois do intervalo, a gente volta já. Já estamos de volta e agora para falar sobre o trabalho desenvolvido no Aras do município de Maruim, que é referência nacional na criação e melhoramento genético de cavalos da raça pônei. Pois é, Marcelo. Nossos repórteres ficaram encantados com a organização da propriedade e principalmente com a qualidade dos animais. Alguns deles já campeões em exposições no Brasil. Veja. O Aras Prados, localizado no município de Maruim, vem ao longo de 23 anos focando na criação e melhoramento de pôneis, sendo com isso uma das grandes referências em todo o Brasil. O pai do criador, Alexandre Prado, foi quem deu início ao Aras, com o intuito de estimular e incutir no filho o gosto pelo campo e pelos mini-cavalos. O Aras Prados, ele começou nos anos 90 como uma forma de me aproximar um pouco de meu pai. Meus pais se separaram e uma forma de eu começar a frequentar a fazenda foi um pônei, um animal pequeno, um cavalo pequeno, que meu pai fez essa experiência e que eu acabei me apaixonando. Comecei a gostar e comecei a frequentar a fazenda de uma forma que o pônei era a desculpa para eu poder vir. E acabou que meu pai também começou a gostar, a gente começou um criatório, ele começou um criatório, aí a gente foi se apaixonando pela raça. Fui crescendo, comecei a estudar um pouco sobre a raça também, a entender sobre genética, a entender como é que se originou a raça pônei e para que serve. Então assim, a gente começou a se aperfeiçoar nessa área e que deu certo. Assim, hoje eu sou sócio dele no Aras, a gente toca junto, eu sou mais na parte administrativa, mas sempre estamos juntos, toda semana aqui discutimos sobre a raça. Com cerca de 100 animais, entre matrizes e reprodutores, o principal objetivo do criador, além das vendas e participação em exposições, é o aprimoramento genético da raça. Eu e meu pai gostamos e frequentamos muitas exposições, eventos que agregam muitos criadores do Brasil todo. A gente consegue trazer para uma exposição aqui em Sergipe pessoas de todo o Nordeste, já trouxemos também pessoas de outras regiões também, que é onde a gente mostra nosso melhoramento genético. Nosso foco é estar sempre com as principais famílias dos animais do Brasil para poder aplicar em nosso criatório. A gente diversifica, a gente não fecha em determinadas famílias, determinada genética, a gente diversifica, mas sempre em prol do melhoramento genético e do melhoramento da raça, do padrão racial, sempre tendo em vista o padrão racial, para que a gente consiga buscar sempre o cavalo perfeito, o mini cavalo perfeito, o pônei perfeito. Apesar de serem animais que demandam menos espaço e consumirem menos alimentos, os pôneis recebem diariamente um excelente tratamento dos funcionários do Aras. E quando estão em fase de preparação para exposições, esses cuidados são ainda maiores. Muita dedicação, tem que ser ração no horário certo, sal mineral, vitaminas bem reguladas nos horários e toda a preparação e dedicação, que são os animais atletas. Tem toda a base de um exercício, não forçando muito, mas cada animal tem seu tempo e sua base de exercício. Os 3 pôneis mais premiados aqui do Aras Prados são o Kojak de Luca, o Veto da Meninada e o Prados Onyx,
que já brilharam em várias exposições e hoje são utilizados como garanhões reprodutores. São animais que a gente andou por muito tempo em exposições nacionais. Os 3 são grandes campeões nacionais. O Kojak ainda é campeão dos campeões. É livro de mérito, que é quando sua produção conquista diversos prêmios. Assim como o Veto da Meninada também já é livro de mérito. O Onyx, por ser um pouco mais novo, ainda não tem esse título, mas é o nosso próximo objetivo. Um dos objetivos de Alexandre é que a raça possa ser cada vez mais difundida e que dessa maneira surjam novos criadores. E por isso, no mês de outubro, o criador irá realizar um grande leilão virtual. Esse leilão, que é uma realização de um sonho, nós buscamos para efetivá-lo uma parceria com o nosso grande amigo lá de Minas, do Aras Bic, e junto com o Aras Prados vai fazer um primeiro leilão, o leilão Prados Bic Premium, no dia 1º de outubro, que é a união dos 2 melhores criadores e expositores do ano de 2019, que é a melhor forma de a gente ofertar o que tem de exemplar na nossa raça. E de Maruim, a gente vai agora a Itaporanga da Ajuda. Foi lá no município que a repórter Ingrid Colasso encontrou o veterinário da Endagro, Marcos Franco. Na pauta, um alerta importante para os caprinocultores. Durante o bate-papo, o Dr. Marcos falou sobre prevenção e tratamento da síndrome artrite encefalite caprina, também conhecida como a CAI, doença que pode trazer sérios prejuízos ao criador. Confira. Bom dia, Alicia, bom dia, Marcelo, e a todos que nos assistem. A CAI, síndrome artrite encefalite caprina, é uma doença crônica que tem como principal consequência a queda na produção leiteira e a diminuição no desempenho reprodutivo do animal. E quem está aqui para nos dar mais informações a respeito desse assunto é o Dr. Marcos Franco, médico veterinário da Endagro. Muito bom dia, Dr. Marcos. Dr. Marcos, primeiro nos fala, como é que o animal ele contrai esse vírus? Primeiro, de um animal doente. Você, ao adquirir o animal, deve fazer exame de sangue desse plantel para o quê? Para que essa doença não transmita para os animais. Como é que essa doença transmite pelos animais? Principalmente de uma cabra doente, uma cabra positiva, passar para o seu cabrito através da mamada, através do leite. O animal positivo, uma cabra positiva, nunca deve amamentar seu filho. Como é que devemos amamentar seu filho? Com leite de vaca, sucedâneo de leite, para o quê? Para que a doença não ocorra da cabra para o seu cabrito, para a sua cabrita, transmitindo a doença. Segunda solução, nunca utilizar bordizo, material cirúrgico, seringa de um animal doente para um animal sadio. Aquele animal que estiver com a CAI só deve utilizar seu bordizo, seu aplicador, sua seringa, seu material unicamente daquele animal, porque a transmissão é via sanguínea e isso não deve ocorrer. Esse vírus ele é de fácil disseminação, não é isso, doutor? O que é que se pode fazer para que se não contamine todo o resto do rebanho? Primeiro, só adquirir animais de plantéis livres dessa doença. Instalou na sua propriedade, essa doença não sairá mais nunca. O animal que adquirir a doença, ele não trata, ele convive com a doença e correndo o risco de passar para os demais animais daquele plantel, o que não é desejável. Essa doença ela pode ser transmitida tanto de forma horizontal como de forma vertical. Explique um pouquinho isso para a gente, doutor. De forma horizontal, ou seja, da cabra para o seu filhote, para o cabrito. E horizontal, de um animal para outro, utilizando a mesma seringa, o mesmo castrador, o mesmo objeto de um animal para outro. O animal que está positivo, que é portador da doença CAI, deve ter seus equipamentos utilizados unicamente nele. E se for um animal de baixa qualidade, a solução é descartar esse animal, que é a melhor condição para quê? Para que a doença não se propague naquele plantel. Quais são os principais sintomas, doutor, que esse animal apresenta? Problemas articulares, problemas nervosos, problemas mamários, problemas no fígado, trazendo consequências ruins, inclusive podendo levar à morte. A maioria dos casos, o animal permanece vivo com aquela doença, transmitindo para os demais, trazendo consequências
tanto sanitárias como econômicas gravíssimas, que não é de interesse para o criador. E o diagnóstico, doutor, como é que pode ser feito? Através de soro, através de coleta do sangue. Existe o exame clínico, que muitas vezes é falho, mas o mais correto é fazer o exame PCR, que é a coleta do sangue, e você repetir esse exame 90 dias depois, para o quê? Para que você tenha certeza que aquele plantel não tem a doença chamada CAI. E é uma doença de difícil controle e de transmissibilidade fácil, que deve ser eliminado do plantel. E não existe tratamento, não é isso, doutor? Não existe tratamento, existe medicamentos para você conviver com a doença. Que você só deve fazer isso se for um animal de alta linhagem, de alta produção. Um animal de baixa linhagem, de baixa produção, a melhor solução é sacrificar esse animal, eliminar esse animal do plantel. E devemos explicar ao telespectador, ao consumir o leite e ao consumir a carne, o ser humano não adquire essa doença. A CAI só é transmitida para os caprinos e não outras espécies animais. Portanto, apareceu o caso, elimine esse animal, que é a melhor condição para o quê? Para que você não traga problema para a sua propriedade. Muito obrigada, doutor, pelas suas informações. Segue com vocês aí do estúdio. Em instantes, vamos mostrar técnicas simples e de baixo custo desenvolvidas pela Embrapa para a produção com qualidade e higiene dos queijos coalho e ricota. Fique com a gente, no Sergipe Rural, volta já. E agora eu faço um convite a você que sempre teve vontade de produzir o próprio queijo artesanal e não seguir em frente por achar difícil de fazer. Isso, a partir de hoje, vai virar coisa do passado. Vamos mostrar o passo a passo de como fazer o coalho e o ricota. E aí, preparado para aprender? É só prestar atenção agora neste vídeo produzido pela Embrapa. Acompanhe. Para produzir queijo coalho artesanal, você vai precisar dos seguintes utensílios: uma prensa de aço inox, forma de plástico atóxico, dessorador feito de tecido com malha fina, cuba de aço inox, lira horizontal de aço inox, lira vertical de aço inox, panela de alumínio, caneca plástica de 1 litro com escala de medição, escumadeira de aço inox, peneira de plástico compatível com sua panela, termômetro quente frio de até 150 graus, coalho líquido ou em pó. Para a higienização, é necessário água sanitária, detergente e sabão. Tudo certo? Agora vamos ao leite? Lembre-se que para produzir queijo com qualidade é necessário que o leite seja de boa qualidade. O leite deve vir de rebanho livre de tuberculose e brucelose. A ordenha do leite deve ser realizada com higiene, com controle de mastite. Quanto maior o cuidado com a higiene, menor a contaminação por micróbios. Assim, além de melhorar a qualidade, você aumenta o tempo de vida útil do queijo coalho. E agora, mãos à obra! Vamos dividir todo o processo em 8 passos. Primeiro passo: a higiene é essencial. Prepare-se primeiro. Lave muito bem as mãos com água e sabão. E depois, mergulhe em uma solução desinfetante, que também servirá para desinfetar os equipamentos. Coloque luvas descartáveis, máscara para boca e nariz, tudo descartável. Vista um avental ou jaleco. E não esquece a touca. Ninguém merece comer queijo com cabelo, não é? Em seguida, faça a higiene dos equipamentos. Lave bem todos os utensílios com detergente. Enxague e deixe durante 30 minutos em contato com a solução desinfetante. Segundo passo: retirada das impurezas do leite. Coe o leite para eliminar as impurezas. Terceiro passo: aquecimento. Aqueça o leite a 35 graus.
Se o leite vier direto da vaca, pode ainda estar nesta temperatura. Quarto passo: coagulação. Despeje o leite aquecido na cuba. Adicione o coalho. Mexa em formato de 8, distribuindo bem. Cubra com um pano. Deixe repousar por em média 60 minutos, até completar a coagulação. Depois, faça um pequeno corte superficial na massa com faca inox. A massa está firme? O soro está soltando? Se estiver, então está no ponto de corte. Quinto passo: corte da coalhada. Corte a coalhada com as liras, tanto no sentido longitudinal como no lateral. Sexto passo: cozimento da massa. Retire a metade do soro. Aqueça a 85 graus e retorne o soro para a coalhada, o que fará o cozimento da massa. Em seguida, retire o excesso de soro e guarde, pois no final faremos a ricota. Deixe na cuba somente a coalhada para fazer a salga. Ela deve ficar com textura homogênea. Sétimo passo: a salga. Dissolva 145 gramas de sal, ou 5 colheres de sopa, para cada 10 litros de leite. Mexa com cuidado toda a massa para a coalhada absorver o sal de forma homogênea. Oitavo passo: vamos prensar. Encaixe os dessoradores nas formas e preencha com a massa da coalhada. Coloque as formas na prensa e vá prensando o queijo, ajustando pouco a pouco. Após 4 horas, retire as formas da prensa, vire os queijos e prense novamente com cuidado. No dia seguinte, os queijos devem ser retirados da prensa. Com 8 a 10 litros de leite, você produz 1 kg de queijo coalho. O segredo do rendimento depende do cuidado e da calma na manipulação da massa. E a ricota? Calma! Como prometido, vamos mostrar como fazer ricota com o soro que sobrou. Aqueça o soro que restou do processamento do queijo antes da salga, a uma temperatura de 85 graus. Coloque o vinagre branco de álcool, mantendo uma proporção de 100 ml para cada 10 litros de soro. Ferva sem tampar a panela. Desligue o fogo assim que começar a ferver. Depois, retire a massa da ricota com a escumadeira. Preencha as formas. Adicione sal e azeite se quiser. Misture bem e leve à geladeira. Não precisa prensar. Agora você tem o queijo coalho e um pouco de ricota, deliciosos e saudáveis. Não esqueça, a higiene é essencial para manter a qualidade e aumentar a validade do queijo. Agindo assim, seu queijo coalho será saboroso, bom para a saúde, bom para os consumidores e bom para a sua renda e fama de produtor consciente. E o Sergipe Rural termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do nosso WhatsApp. Anote o número 99894-6691. Obrigada por nos receber aí na sua casa e até o nosso próximo encontro. Até lá!